Olá, boa noite, tudo bem? Hoje, sábado, dia 18 de maio de 2024. Vocês, aqueles que me acompanham, viram que durante essa semana eu e você fomos confrontados por Deus para renunciarmos àquilo que nos afasta da presença de Deus. E eu tenho buscado durante essa semana realmente tentado limpar a minha vida de tudo aquilo que me afasta de ter uma relação cada vez mais verdadeira com Deus, cada vez mais pura com Jesus e cada vez mais efetiva com o Espírito Santo. Porque se eu tenho e eu consigo abrir os canais de comunicação que eu tenho com o Espírito Santo, com Jesus, com Deus, eu com certeza eu vou ser uma pessoa melhor. E é isso que o Senhor quer da gente. Mas o que acontece? Se eu estivesse aqui falando com você, conversando com vocês sobre coisas agradáveis, sobre os milagres de Jesus, se eu estivesse aqui falando sobre a fé, ou até mesmo se estivesse falando mal de outros pastores, de padres, falando mal de outras religiões, talvez você me escutasse. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo foi preso e ele estava na Cesareia e o governador de Cesareia, ele se chamava Félix, e ele e a esposa dele gostavam muito de ir ouvir Paulo falar. Enquanto Paulo falava da fé, enquanto Paulo falava de Jesus, eles falavam, que coisa linda. Mas era só Paulo começar a falar sobre justiça e maneira correta de viver, sobre domínio próprio e sobre juízo divino, esse governador ficava louco, ele dizia, basta, chega, já não quero mais ouvir. Quando eu tiver tempo, eu te mando chamar de novo. Talvez você hoje falou, chega Renato, não quero mais nem te ouvir. Sabe por quê? Porque Paulo tinha medo, porque a palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes que entra até fazer a divisão entre alma e espírito. Porque quando nós não nos sentimos tocados pela palavra do Senhor, nós vivemos uma vida superficial e fazemos, presta atenção nisso, um Jesus que não é o Jesus que está na Bíblia, é um Jesus segundo a nossa vontade. Criamos um Deus segundo a nossa vontade e ouvimos a voz do Espírito, que não é o Espírito Santo, mas é o nosso Espírito falando a nós mesmos. Isso é muito ruim, porque nós não queremos ouvir falar sobre o domínio próprio, não queremos falar sobre a justiça, não queremos falar sobre uma vida reta, não queremos falar sobre o dia do juízo. Mas mesmo assim eu vou insistir. Eu espero a Deus que você permaneça aí comigo. E vamos começar a falar sobre justiça. Às vezes, eu e você achamos que a justiça é algo que está funcionando muito bem na tua vida, na nossa vida, nos países que nós estamos vivendo. A Bíblia tem um alerta para nós que fala sobre justiça, o que está acontecendo nos dias de hoje. Eu gostaria que você fizesse uma análise, não só na vida dos outros, não só na vida dos governantes, mas na tua e na minha vida. A Bíblia diz que a justiça está sendo posta de lado e todo direito está sendo afastado. Ou seja, quem tem direito fica de lado, porque a justiça ela está sendo torcida. A Bíblia diz que a justiça não tem feito o seu papel de proteger os inocentes. A Bíblia diz que a justiça atualmente não traz nem paz, nem tranquilidade. A Bíblia diz que a justiça hoje em dia está sendo usada para satisfazer os desejos dos mentirosos. A Bíblia diz que a justiça, não está sendo executada com amor. É por isso que nós não estamos vivendo em bênçãos. A Bíblia diz que a justiça está sendo distorcida pelo dinheiro. A Bíblia diz que a justiça só tem dado razão aos culpados e imputado a culpa aos inocentes. A Bíblia diz que quando a justiça não impera, o que impera é a injustiça e a maldade. E infelizmente a Bíblia termina que a justiça tem dado vantagem dos maus sobre os bons. E isso o governador não queria ouvir. Talvez você também não queira ouvir. E aí Deus faz uma pergunta para mim e para você essa noite, quanto à justiça. Você que tem poder de autoridade sobre a sua família, sobre o seu local de trabalho, sobre a sua própria vida,
a sua justiça? Você tem cometido atos de justiça justos? Você tem julgado todas as pessoas que estão cerca de você justamente ou só pela aparência? Pá, pá, pá. Quase ninguém vai querer ouvir e vai dizer assim, basta, Renato, já chega, quando eu tiver tempo eu vou te escutar. É mais fácil eu ouvir outras coisas na internet. Vamos falar agora sobre domínio próprio. Talvez eu e você não gostemos de ouvir, como o governador de Cesareia, o tal de Félix, não gostou quando Paulo falava sobre domínio próprio. A Bíblia diz que se você não sabe se controlar, você é como uma cidade sem proteção. A Bíblia diz que quando você não se controla, você é uma pessoa que não consegue ter vitórias, que é muito melhor, diz a Bíblia, você ser uma pessoa que se controla, que tem o domínio próprio, do que conquistar muitas coisas. A Bíblia garante que quem não consegue controlar a língua, a sua religião é vã, é falsa. A Bíblia garante e afirma que as regras religiosas não têm valor nenhum para aqueles que não conseguem controlar as suas paixões loucas e infames que se fazem ao escondido. A Bíblia diz que nos últimos tempos os homens serão incontroláveis, serão incapazes de se controlar sem domínio próprio. A Bíblia garante e me afirma que nos últimos tempos nós só vamos pensar em enriquecer e fazer do dinheiro a nossa segurança e esquecermos de Deus. Nós não vamos ter o controle sobre a nossa fé. Nós vamos só buscar segurança naquilo que nos dá segurança, que não é Deus e sim o dinheiro. A Bíblia diz que o homem, a cada dia que passa, não vai conseguir se controlar e vai começar a aceitar suborno para viver numa paz, entre aspas. A Bíblia garante que o homem sem domínio próprio só produz obras da carne. Uau! E aí o Senhor diz assim, esse povo não sabe se controlar. Por isso eu não estou satisfeito com eles. Eu lembrarei, diz o Senhor, de todas as suas maldades e eu os castigarei. Talvez você não queira esse Deus quer que você se controle, o Espírito Santo te dá domínio próprio, você rejeita o domínio próprio, você distorce a justiça, eu distorço a justiça, não tenho domínio, e aí não queremos que Deus nos castigue, nos corrija. É muito complicado isso. O governador não queria ouvir Paulo falar do domínio próprio, da vida correta, da justiça e do juízo vindouro. E agora vamos falar do juízo vindouro. Esse então é complicadíssimo, porque todo mundo diz, Deus é amor, Deus é bom. Mas Deus está falando muito conosco. Deus está dizendo aqui, ei, se arrepende, dê frutos dignos de arrependimento. O Senhor diz, eu julgarei cada um segundo a sua conduta. Se arrependam das suas maldades, limpem os seus corações. Os injustos, diz o Senhor, serão todos castigados no dia do juízo, porque cada um dará conta de si mesmo diante do Senhor. Então o que acontece? Se eu e você estamos distorcendo a justiça, se estamos apoiando homens e mulheres que são nossos governantes, ou até mesmo nós como governantes da nossa própria vida, estamos deturpando a justiça, valorizando o mal ao invés do bem, deixando os inocentes de lado, recebendo suborno, não tendo domínio próprio, não acreditando que vai vir um dia de juízo, nós com certeza vamos dizer como o governador disse para Paulo, basta, Renato, não quero te ouvir mais, quando eu tiver tempo eu te mando chamar, porque é mais fácil eu manter um Deus segundo aquilo que eu acho que é legal, ter um Jesus segundo aquilo que eu acho que é legal. Mas não é isso que o Senhor quer. E o Senhor diz que é tempo, para mim e para você, de renunciar de todo o mal na nossa vida. Mas como é que eu faço isso, Renato, para renunciar? Nós temos que renovar a nossa maneira de pensar. Nós temos que renovar a nossa mente, cambiar o nosso chip. Nós não temos que nos adaptar mais nesse mundo. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, onde nós estamos achando que tudo isso, que o domínio próprio é só aquilo que me faz bem, que a justiça é aquilo que me faz bem. Juízo vindouro é coisa de crente louco, é coisa de cristão bobo. Mas não é isso que o Senhor quer. Nós não devemos nos adaptar com esse mundo. A Bíblia nos ensina, a mim e a você, para vivermos de uma forma sóbria, justa e piedosa.
O Senhor diz que eu e você temos que abrir mão do velho homem, da velha mulher e passar a fazer mais a vontade dele nas nossas vidas. E para continuar e terminar esse tema, o Senhor deixou bem claro que as más conversações corrompem os bons costumes. Quem é que tem com quem você tem conversado? Se você for pensar bem, as redes sociais hoje na sua vida são mais pessoas conversando com você do que seus próprios amigos. E essas conversações estão influindo na tua vida, na minha vida. E as más conversações estão corrompendo os nossos costumes. As nossas tradições, os nossos valores estão nos distanciando da Bíblia, apresentando um Jesus que não é o Jesus da Bíblia, apresentando um Deus que não é o Deus da Bíblia, apresentando um Espírito Santo que não é o Espírito Santo revelado na Bíblia. Então isso é um risco para nós. E o Senhor quer que eu e você vençamos essa luta, porque é uma luta entre o Espírito e a carne. A carne vai dizer, basta Renato, não quero mais te ouvir. Quando tiver tempo, eu te chamo para você conversar comigo. Ou então, é que ele vem, Senhor, fala comigo, muda minha maneira de pensar, eu quero reabrir mão de tudo aquilo que está me tirando da tua presença, eu vou renunciar a tudo aquilo que me tira da minha centralidade, que me faz distorcer a verdade, me faz fazer uma justiça errada, me faz perder o domínio próprio e não me deixa ter noção do dia do juízo. O Senhor quer isso para nós. E ele diz, nessa luta entre a carne e o espírito, quem vencer vai herdar todos os bens que ele tem para nós. Deus afirma, ao vencedor eu darei tudo de melhor e eu serei o seu Deus e eles serão os meus filhos, andarão comigo por toda a eternidade. Mas aos perdedores, que serão covardes, porque é muito difícil você ser valente para mudar a sua vida, aos incrédulos, aos abomináveis, aos imorais, aos mentirosos, aos assassinos, aos feiticeiros, aos idólatras, Deus já disse, olha, eu tenho preparado um lago de fogo e de enxofre para vocês, que é a segunda morte, uma morte por toda a eternidade. Talvez você não acredite no dia do juízo, como o governador não acreditava. Talvez você ache que não tem que se preocupar com o seu domínio próprio. Talvez você ache que não tenha que se preocupar com a justiça. Mas o Senhor está deixando muito claro, é tempo de renunciar, mudar a nossa mente, para que nós possamos aproveitar e saber quão bom, quão agradável, quão perfeito é a vontade de Deus para a nossa vida, e só assim continuarmos a viver em novidade de vida. O Senhor quer isso de nós. Eu espero que você não diga, basta Renato, quando eu tiver tempo, eu te chamo. Eu espero que você tenha escutado até aqui, porque se você ouviu até aqui, com certeza, e você está disposto a fazer oração e dizer, Senhor, muda, me transforme, tire de mim tudo aquilo que me faz distanciar a minha vida da tua presença e peça a Jesus e ele vai te fortalecer e você e eu vamos conseguir viver em novidade de vida. Deus te abençoe no nome de Jesus, tenha um bom domingo e se cuide. Cuide da sua justiça, cuide do seu domínio próprio e saiba o dia do juízo vai chegar. Deus abençoe no nome de Jesus.